Ser pego em flagrante delicto é um termo jurídico que soa complexo, mas seu significado é bastante direto. Ele descreve a situação em que alguém é pego no ato ou imediatamente depois. Esse conceito é fundamental para o procedimento criminal. Ele permite uma prisão imediata sem mandado prévio, com base em evidências visíveis do delito. O Código de Processo Penal brasileiro, artigo 302, delineia as circunstâncias precisas. Entender essas distinções é um conhecimento crucial que pode capacitar indivíduos. A lei não define apenas um cenário único, ela divide em 4 tipos distintos. Um tipo lida com ser pego com a mão na massa. Outro envolve ser perseguido após o fato. Um terceiro foca em ser encontrado com as ferramentas ou os espólios do crime. Reconhecer em qual categoria uma prisão se enquadra é o primeiro passo para analisar sua legalidade. Este guia desmistificará esses conceitos jurídicos e fornecerá um roteiro prático desde a detenção até a audiência de custódia em 24 horas. O primeiro e mais direto tipo de flagrante delicto é conhecido como flagrante próprio. Essa categoria em si é dividida em 2 cenários distintos, ambos definidos nas seções 1 e 2 do artigo 302. O primeiro cenário é quando uma pessoa é pega enquanto comete ativamente o crime. Imagine uma pessoa arrombando um carro. Se ela for apreendida enquanto quebra a janela ou enquanto mexe na ignição, isso é um caso claro de flagrante próprio. O segundo cenário ocorre quando a pessoa acabou de cometer o ato. Se ele for pego a apenas alguns passos da vítima, ele é considerado pego em flagrante próprio. Em ambos os casos, a conexão com o crime é imediata e inegável. O próximo tipo é chamado flagrante impróprio, descrito na seção 3 do artigo. Essa situação surge quando uma pessoa é perseguida pela autoridade policial, pela vítima ou por qualquer outra pessoa imediatamente após o crime, em uma situação que torna presumível que eles sejam o autor. Um exemplo clássico seria um assalto a banco, onde testemunhas dão uma descrição do carro de fuga. A polícia então inicia uma perseguição com base nessa informação. Mesmo se a prisão acontecer a quilômetros de distância e algum tempo depois, desde que a perseguição tenha começado logo após o evento e tenha sido relativamente contínua, é considerado um flagrante impróprio. O elemento-chave aqui é o ato de perseguição, que liga a prisão diretamente de volta ao incidente criminal. A terceira categoria é flagrante presumido, detalhado na seção 4. Aqui, a pessoa não é pega no ato ou perseguida, mas é encontrada logo após o crime em posse de instrumentos, em posse de armas, em posse de objetos, em posse de papéis que criam uma presunção de envolvimento. Por exemplo, uma casa é relatada como arrombada, e meia hora depois, uma patrulha encontra um indivíduo a alguns quarteirões de distância carregando uma bolsa com as joias roubadas e as ferramentas usadas para forçar a porta. Embora ninguém tenha visto essa pessoa cometer o crime, a proximidade no tempo e no local com esses itens cria uma forte presunção legal de que eles são o autor do crime, justificando a prisão. Finalmente, embora não seja um tipo separado, mas uma aplicação crucial, temos o flagrante delicto em crimes permanentes, como mencionado no artigo 303. Um crime permanente é aquele em que o ato criminal continua ao longo do tempo. Exemplos clássicos são sequestro e posse ilegal de arma de fogo. No caso de um sequestro, o crime está em andamento enquanto a vítima for mantida cativa. Portanto, o estado de flagrante existe continuamente durante esse período. Isso significa que uma prisão pode ser feita em qualquer momento, enquanto o crime ainda estiver sendo cometido, sem necessidade de mandado. O estado de flagrante só termina quando a atividade criminal cessa. Por exemplo, quando o refém é libertado. Uma pergunta comum é quem tem autoridade para fazer uma prisão em situação de flagrante delicto. O artigo 301 do Código de Processo Penal faz uma distinção muito importante. Ele afirma que qualquer membro do público pode prender alguém que encontre em estado de flagrante delicto. Isso é frequentemente referido como prisão cidadã.
A palavra pode significa uma escolha, não uma obrigação. Um cidadão privado não é legalmente obrigado a agir. Se um cidadão intervir, ele deve imediatamente entregar a pessoa detida à autoridade policial mais próxima e não pode interrogar ou punir. Para policiais e agentes de segurança pública, a lei usa deve. Eles têm o dever legal de prender qualquer um encontrado em flagrante. Não é discricionário. A falha em agir pode trazer consequências disciplinares ou legais. Embora a intervenção de um cidadão seja permitida, o processo formal deve ser gerenciado por autoridades treinadas. Transporte, redação do relatório e seguimento de protocolos no procedimento legal. Essa distinção equilibra a ação imediata contra o crime com procedimentos estruturados que respeitam direitos após a prisão. Uma vez que o indivíduo preso chega à delegacia, um procedimento formal e altamente estruturado começa. A figura central é o delegado de polícia. Sua primeira e mais crítica tarefa é redigir o auto de prisão em flagrante, o APF, a base legal para o caso. O APF deve registrar meticulosamente os fatos, detalhando as circunstâncias do crime e da prisão. A precisão é primordial para promotores e juízes. A criação do APF envolve oitivas sob o artigo 304. Primeiro o condutor é ouvido, depois as testemunhas, e então a pessoa presa é interrogada. O suspeito pode apresentar sua versão e tem o direito de permanecer em silêncio, que deve ser claramente comunicado antes do questionamento. Qualquer declaração é registrada no APF. O documento é finalizado com assinaturas. O chefe, a pessoa interrogada se concordar, o condutor, as testemunhas e um escrivão. Se o chefe não estiver convencido de que o flagrante existe, ele não deve ratificar e deve libertar imediatamente. Se os requisitos forem atendidos, a prisão é ratificada e a pessoa é formalmente detida. O APF é então enviado ao sistema judicial e o relógio começa a contar para o próximo passo crucial, a audiência de custódia. Desde o momento da prisão, o indivíduo detido é protegido por direitos fundamentais para prevenir abusos e garantir transparência. O artigo 306 garante o direito à comunicação. A polícia deve informar a família ou uma pessoa designada sobre a prisão e onde a pessoa está detida. Em 24 horas, o chefe também deve notificar o juiz competente e o Ministério Público, acionando a revisão de custódia e supervisão. Na mesma janela, o detido deve receber uma nota de culpa, afirmando o motivo da prisão, o condutor e testemunhas, e informando formalmente os direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio e de assistência legal. Sob a lei da primeira infância, a pessoa presa deve ser perguntada se tem filhos, idades, deficiências e quem é responsável pelo cuidado deles, para que as autoridades possam protegê-los. Isso garante que nenhuma criança fique em estado vulnerável ou abandonado quando um pai ou guardião é preso. A audiência de custódia, mandada por tratados internacionais e artigo 310, deve apresentar fisicamente a pessoa presa perante um juiz em 24 horas. Não é um julgamento. O juiz avalia a legalidade e qualquer maus-tratos, falando diretamente com a pessoa na presença da defesa e de um promotor. Desta audiência, o juiz deve relaxar a prisão se ilegal, converter em preventiva se justificada por evidências, autoria e risco, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, e medidas cautelares. Exemplos incluem liberação por ilegalidade, detenção para proteger a ordem pública ou investigação, e liberdade condicional para aguardar o julgamento. Nem todos os flagrantes são legais. Flagrante preparado é ilegal, conforme súmula 145. Flagrante forjado com evidências plantadas é ilegal. Flagrante esperado é geralmente legal. Se preso, mantenha a calma. Forneça seu nome. Lembre-se do seu direito ao silêncio. Contate família e um advogado. Não assine documentos sem ler e, preferencialmente, sem seu advogado. Anote nomes de oficiais, horários e quaisquer irregularidades. Relate qualquer violência ao juiz.